Quando ouvi meu nome misturado com a palavra lobisomem, meu corpo reagiu sozinho. Eu corri como nunca tinha corrido antes. A praça estava cheia, noite de feira, gente comendo milho assado e contando causos antigos. Mas bastou uma velha levantar o dedo tremendo e gritar: "Foi ele! Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Ele é o lobisomem." O silêncio veio como um trovão, o riso virou susto, o povo virou matilha. E eu, que só vendia rapadura, virei monstro. O chão cortava meu pé, o ar rasgava meu peito. Atrás de mim, vozes, tiros, cães. Na frente, o mato e o escuro. Naquela hora eu soube: se eu parar, eu morro. Mas o mais assustador não estava na floresta, não. Estava nos olhos do povo que jurava me conhecer. A primeira vez que ouvi meu nome misturado com a palavra lobisomem, foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Não deu tempo nem de pensar, só sentir. Um calor seco subiu pela espinha, os pelos do braço se arrepiaram e o coração disparou como se quisesse escapar antes de mim. Meus olhos buscaram abrigo, mas o único que encontrei foi o mato escuro no fim da estrada. A noite era de sexta, lua cheia, dessas que se penduram redondas no céu como se vigiassem tudo. A pracinha da vila estava viva. Era dia de feira, gente rindo, comendo bolo de milho, tomando caldo de cana. As bancas ainda estavam de pé, lanternas penduradas, balançando no vento fraco. Eu vendia minhas rapaduras, como fazia toda semana. Fiquei ali, sentado na beirada da barraca, o rosto suado, o corpo cansado do dia de roça, mas o espírito leve, olhando o movimento. Foi quando ela apareceu, Dona Nenzinha, velha de quase 100 anos, que só saía de casa nas noites de feira. Caminhava com a bengala fina, os olhos pequenos, a boca murcha. Chegou no meio da praça. Parou de repente e apontou para mim com a mão trêmula. "Foi ele!" gritou. "Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Ele é o lobisomem." O som da voz dela cortou o burburinho da feira como faca afiada. O silêncio caiu grosso, pesado. Todo mundo se virou de uma vez. Primeiro veio a estranheza, depois o susto e, por fim, o medo. "Que é isso, Nenzinha?" perguntou seu Arlindo, dono da banca de farinha, tentando rir. "Tá caducando?" Mas ela não riu, nem piscou. "Eu vi", repetiu ela mais alto. "Vi ele se arrastando no mato, nu, coberto de sangue. Tava de 4, rosnando, com os olhos vermelhos feito brasa. É ele, é o 7º filho de homem com mulher parteira. É o amaldiçoado." Ninguém respondeu. Era como se o tempo tivesse congelado. Eu fiquei parado, com a mão ainda segurando um pedaço de rapadura. Senti todos os olhares queimando em mim, alguns de pena, outros de dúvida, mas a maioria de pavor. "Vicente", sussurrou alguém, "o filho da dona Zefa." "Ele mesmo", respondeu outro. Eu sempre achei esse menino estranho, muito calado, vive enfiado no mato. "Ele anda de noite, já vi", disse uma moça do outro lado da praça. "Vive sumido nas luas cheias. Ninguém sabe onde dorme." "E aquele gado do seu Raimundo, que apareceu aberto, foi ele?" As perguntas vinham como pedras. Eu tentava entender. O que estava acontecendo? Lobisomem? Era piada? Alguma história inventada por gente sem o que fazer? Mas aí uma voz de menino gritou, cortando o ar como chicote: "Ele está fugindo!" Foi ali que meu corpo decidiu por mim. Corri com tudo que tinha. A rapadura caiu da minha mão, a sandália voou longe. O chão de terra batida cortava meu pé, mas eu nem sentia. A cabeça só sabia uma coisa: corre, porque se parar, morre. Atrás de mim ouvi o barulho, gente correndo, gritos, cães latindo. Alguém gritando: "Pega o monstro!" Outro mandando buscar espingarda. Vi um lampião cair no chão e se apagar. Entrei no mato sem pensar. Galhos rasgavam minha pele, folhas batiam no rosto.
O escuro era grosso, dava para cortar com faca, mas ainda assim era melhor que ficar ali. Enquanto corria, as palavras de Dona Nenzinha ecoavam na minha cabeça. Vi ele coberto de sangue. Olhos vermelhos, 7º filho de parteira. Comecei a lembrar do que minha avó dizia quando eu era pequeno. Quando o 7º filho nasce homem, de mãe parteira e pai também homem de ofício, ele vira bicho nas noites de sexta de lua cheia, mas só se for batizado com o nome do avô. Se escapar disso, escapa da maldição. Meu nome é Vicente, nome do meu avô. Eu sou o 7º filho, filho de Zefa, que era parteira, e de João, carpinteiro. Na hora, a coincidência me atravessou como relâmpago. Mas eu nunca virei bicho, nunca senti nada, nunca machuquei ninguém. Sempre fui quieto, só, gente de mato, trabalhador. Por que agora? A dor começou nos pulmões, depois nas pernas, mas eu continuei. Cada passo parecia me afastar mais de quem eu era. Do Vicente da feira, do rapaz que vendia doce, agora eu era o lobisomem. E isso não ia sair da boca do povo. O mato engoliu tudo. Luz, som, cheiro de milho assado. Lá dentro só havia escuridão e o som das folhas se mexendo. Os gritos ainda vinham de longe, mas estavam mais baixos. Eu me escondi entre 2 troncos grossos, a respiração cortando o peito. Tentei ficar imóvel, mesmo que o coração estivesse batendo tão forte que dava para ouvir. Lágrimas escorreram, quentes, misturadas com suor e medo. Como podia isso estar acontecendo comigo? Será que era castigo? Será que, de algum jeito, eu era mesmo o que diziam? Eles vão te matar, sussurrei para mim mesmo, a voz falha, e nem vão querer saber se é verdade ou não. A noite passou lenta, fria, tensa. Dormi sentado, com o corpo encolhido, tremendo. Os sonhos foram confusos. Eu corria, mas não tinha corpo. Ouvi uivos, vi sangue. Acordei no susto mais de uma vez, com o coração ainda acelerado. Quando o dia clareou, o céu cinza anunciava chuva. Voltei devagar para o caminho. Os olhos atentos, os passos cuidadosos. Tinha que saber se ainda me procuravam, mas a estrada estava vazia, a feira desmontada. Um cachorro dormia na sombra de um jucá. Fui até a beira da vila, me escondendo atrás das casas. Vi gente falando na porta, cochichando, apontando para o mato. O nome Vicente era dito com cuidado, como se fosse veneno. Na venda do seu Damásio, ouvi um homem dizer: "Cê viu? Vicente sumiu no mato que nem bicho, igualzinho o pai dele antes de morrer. Aquilo já estava no sangue." "Eu nunca confiei muito nesse menino", disse outro, silencioso demais, olhar estranho. "Ele carrega a maldição, pode apostar. Que Deus nos livre", disse uma mulher, fazendo o sinal da cruz. "Se ele voltar, é melhor queimar." Fiquei ali, ouvindo, escondido atrás de uma moita, com o coração se partindo. Aquela era minha gente, meu povo, gente que me viu crescer, que comprava minhas rapaduras, que me dava bom dia na rua. Agora era eu contra todos. E eles estavam certos de uma coisa: se eu voltasse, não iam me escutar. Não iam querer saber de explicação. Já tinham escolhido. Eu era o monstro. Saí dali. Voltei para o mato, com a alma quebrada. O mundo que eu conhecia tinha desmoronado em uma única noite. E enquanto andava, sujo, machucado, sem rumo, uma frase da minha avó voltou à cabeça: "Às vezes, o perigo maior não está no mato, meu filho, está no meio do povo." Naquela manhã, eu entendi. E pela primeira vez na vida, desejei de verdade virar bicho. Porque bicho não chora, bicho não sente vergonha, bicho morde quem quer machucar. E eu estava cansado de correr. O mato me engoliu como se eu fosse parte dele. O sol ainda não tinha subido direito, e a claridade fraca do dia nascendo me ajudava a me esconder melhor. Cada galho estalava como se denunciasse minha presença, e meu corpo inteiro estava dolorido, arranhado,
sangrando em alguns pontos. Mas a dor já não era minha maior preocupação. O que me consumia por dentro era o medo. Não o medo do mato, da solidão, nem de bicho nenhum. O medo vinha do que eu tinha visto nos olhos do povo. Eles acreditavam. Não era mais boato, nem brincadeira de feira. Era sentença. E quando o povo acredita, não precisa mais de prova, só de tocha, de pedra, de ódio. Continuei andando pela mata fechada, tropeçando nas raízes, sentindo o gosto do suor e da poeira na boca seca. O coração ainda parecia descompassado e o corpo se arrastava mais pelo instinto do que pela força. Eu precisava encontrar água e um lugar onde pudesse me esconder por mais tempo. A vila não era segura e a estrada também não. Eu era um fugitivo agora. Fugitivo de quê? De uma mentira, de uma crença, de um nome jogado no vento? Segui em direção ao riacho que cortava o fundo da mata, um lugar que eu conhecia desde menino. Era um canto escondido, difícil de alcançar, onde eu pescava com meu pai quando ainda era pequeno. Ele dizia que ali o mundo parava de rodar por uns instantes, que naquele lugar a natureza silenciava qualquer dor. Demorei quase 2 horas para chegar. O corpo pedia descanso a cada passo, e os pés, já calejados e cortados, doíam a cada pedregulho. Mas quando ouvi o barulho da água correndo, meus olhos marejaram de alívio. Caí de joelhos à beira do riacho, meti a cara na água fria e bebi como um animal sedento. Lavei o rosto, os braços, o sangue seco, a sujeira. Deitei no chão molhado e fiquei ali, quieto, olhando o céu aberto por entre as folhas. A lembrança da noite anterior voltava como se estivesse acontecendo de novo. O grito de Dona Nenzinha, o dedo apontado, o nome lobisomem, pairando no ar como maldição. O povo me olhando como se eu tivesse virado outro. Fechei os olhos e me lembrei de minha mãe. De como ela me olhava quando eu voltava da roça, sempre com carinho, sempre com aquela tristeza escondida. Nunca entendi o porquê daquele olhar. Agora me perguntava, será que ela sabia? Será que temia isso desde o meu nascimento? Que um dia o povo ia apontar para mim e ver um monstro? Levantei com esforço. Precisava de abrigo, um lugar para passar o dia, longe do caminho. Subi por uma trilha de pedra, escondida entre 2 grandes árvores, até uma caverna rasa, onde meu pai me levava quando a chuva apertava na lida do campo. Era pequena, mas seca. Dava para passar despercebido ali. Me instalei no fundo, encolhido, tentando me aquecer com as mãos e os restos de folhas secas. A fome começava a incomodar. O estômago roncava, e o cheiro da mata não disfarçava mais o vazio por dentro. Não tinha levado nada, nem um pedaço de comida, ou nem faca, nem nada. Corri como quem foge da morte, e agora ela me esperava de outro jeito. Devagar, cruel, paciente. Fechei os olhos e tentei cochilar, mas o cansaço não vencia a atenção. Cada som da mata me fazia sobressaltar. Um galho caindo, um farfalhar de folhas, o canto de um pássaro mais agudo. Tudo parecia aviso. E se eles ainda estivessem me procurando? E se tivessem soltado os cães? Na cabeça, as vozes voltavam. Ele estava no mato, nu. É o 7º filho. Isso não é coisa de gente. Tentei afastar os pensamentos, mas eles vinham como um enxame. Comecei a pensar em tudo o que acontecera nos últimos meses. Tinha alguma coisa estranha, sim. Às vezes, eu acordava com o corpo cansado, sem lembrar o que tinha sonhado. Outras vezes, meus pés estavam sujos de barro, mesmo sem eu ter saído de casa. Minha mãe dizia que eu falava dormindo, que me mexia demais. Lembrei de uma noite em que acordei com o coração disparado, as unhas sujas de terra e uma dor estranha na barriga. Minha mãe me olhou com olhos marejados naquela manhã, me deu um beijo na testa e saiu sem dizer nada. Será que ela suspeitava? Talvez eles não estivessem tão errados. Não. Sacudi a cabeça.
Tentei afastar aquele pensamento. Eu era gente, tinha alma, tinha história. Nunca fiz mal a ninguém. Sempre fui trabalhador. Que história era essa agora de virar bicho? Mas a dúvida ficou. E a dúvida era pior que o medo. Quando a tarde começou a cair, saí da caverna e fui atrás de alguma fruta, de alguma raiz. Achei uns maracujás bravos, azedos demais, mas que serviam para acalmar o estômago. Mastiguei com cuidado, os olhos atentos. A floresta parecia me olhar de volta, como se estivesse esperando alguma coisa. Pensei em procurar ajuda. Mas quem? Quem ia me ouvir sem me julgar? Meu tio, talvez, mas ele morava longe. Ou seu Juca, o velho que vivia no meio do mato, que todo mundo dizia que era curandeiro, bruxo ou doido. Ele talvez soubesse o que estava acontecendo comigo. Talvez já tivesse visto isso antes. Na vila, ninguém ia me escutar. Ali eu era só mais uma lenda, um medo ambulante. Voltei para a caverna antes que a noite caísse. E quando ela caiu, caiu com força. A escuridão parecia mais pesada do que antes, mais densa. O silêncio era outro, como se a floresta também tivesse medo. Me encolhi, mas o sono não vinha. O corpo tremia, e então comecei a sentir uma coisa estranha, um calor, uma coceira que virava ardência, como se o corpo quisesse se mexer sozinho. A respiração ficou pesada. O coração batia tão forte que parecia que ia me estourar o peito. Fechei os olhos e tentei controlar, mas era como se algo dentro de mim estivesse acordando. Uma parte que eu não conhecia, que eu não dominava. O uivo veio de longe, mas parecia dentro da minha cabeça, longo, cortante. E então eu senti, uivei também, não sei explicar. Saiu da garganta como se tivesse vida própria. Um som rouco, animal, cheio de dor e raiva. Quando percebi, estava de joelhos, os olhos arregalados, o corpo tenso, as mãos tremiam, os pelos do braço arrepiados, o peito arfava. Silêncio. Será que era eu mesmo? Ou só ecoei o som que ouvi? Fiquei ali, imóvel, por um tempo que não sei medir, até que a noite passou, devagar. Quando o primeiro raio de sol atravessou as folhas, eu ainda estava acordado, o corpo suado, a boca seca, o coração ainda acelerado. Levantei devagar, como quem volta de um lugar de onde nunca deveria ter ido. A dúvida estava plantada, firme, funda, dolorosa. E se Dona Nenzinha tiver razão? E se a maldição corre mesmo no meu sangue? Mas então me veio outra pergunta, mais urgente, mais dura. E se não for maldição nenhuma? E se for só o medo do povo? E se o verdadeiro monstro for o que eles carregam dentro deles? Voltei para o riacho, lavei o rosto, bebi mais um pouco e olhei meu reflexo na água. Estava diferente. Não era o rosto de um bicho, nem o de um homem comum. Era o rosto de alguém que tinha visto demais, sentido demais. Alguém que, a partir daquela noite, jamais seria o mesmo. A fome chegou primeiro como um aperto discreto, quase educado, depois virou dor. Uma dor funda, que não ficava só no estômago, mas subia pelo peito, pela garganta, até a cabeça. Era como se meu corpo inteiro estivesse implorando por alguma coisa que eu não sabia direito o que era. Comida, talvez, ou descanso, ou resposta. Já fazia dias que eu não via gente de perto. O mato tinha virado meu mundo. Aprendi a ouvir cada som, a reconhecer quando era só o vento ou quando tinha bicho andando por perto. Aprendi a andar devagar, a esconder o rastro, a beber pouca água para não precisar sair muito. Mas a fome não se aprende a enganar. Naquele dia, o sol castigava, a cabeça latejava, a boca parecia cheia de areia. Andei mais do que devia, procurando alguma coisa que desse para comer. Um fruto, uma raiz, qualquer coisa. O corpo já não respondia direito. As pernas tremiam e a vista escurecia de vez em quando. Foi quando senti o cheiro. Não era cheiro de fruta madura, nem de planta. Era ferro, forte, pesado.
O mesmo cheiro que ficava nas mãos quando eu ajudava a sangrar bode na roça. Meu estômago revirou. O corpo inteiro reagiu antes de mim. Segui o cheiro sem pensar. Cada passo parecia mais fácil que o anterior, como se algo me puxasse. Atravessei um trecho mais fechado da mata e cheguei numa clareira pequena. Ali, jogado no chão, estava um tatu. Morto, a barriga aberta, as vísceras expostas. Não sabia dizer se tinha sido caçado por algum bicho maior ou se já estava ali havia horas. Fiquei parado, olhando. A primeira reação foi nojo. Dei um passo para trás. Não, murmurei, mais para mim do que para qualquer coisa. Mas o estômago roncou alto. Doeu. A boca encheu de saliva. O cheiro parecia mais forte agora, quase doce. Minha cabeça começou a girar, e uma voz estranha, que não parecia minha, sussurrou lá no fundo: come. Eu não sou bicho. Falei em voz alta, tentando me convencer. Mas meus pés avançaram. Me agachei perto do tatu, o coração disparado. A mão tremia quando toquei a carne ainda morna. Um arrepio percorreu minha espinha inteira. Pensei em minha mãe, em como ela me ensinou a rezar antes de comer. Pensei no Vicente que eu era antes daquela noite. E mesmo assim, levei a carne à boca. O gosto foi forte, quente, metálico. Engasguei, tossi, quase vomitei. Mas a fome venceu. Mastiguei com pressa, como se alguém fosse aparecer a qualquer momento para me impedir. O sangue escorreu pelo canto da boca, pingou no chão. Minhas mãos ficaram vermelhas, escorregadias. Quando percebi o que estava fazendo, já era tarde. Afastei-me de repente, ajoelhado, o peito subindo e descendo rápido demais. Cuspi, limpei a boca com o antebraço, mas a mancha ficou. Olhei para as minhas mãos como se não fossem minhas. O que foi que eu fiz? Sussurrei, com a voz quebrada. O silêncio respondeu. Senti uma coisa estranha nos olhos, como se estivessem ardendo por dentro. A cabeça latejava. O mundo parecia mais nítido, mais vivo. Eu ouvia longe demais. Um passarinho batendo asa, um inseto se mexendo na folha, o estalo de um galho distante. Me levantei cambaleando e fui até uma poça de água parada ali perto. Me agachei e olhei meu reflexo. Quase não me reconheci. Meus olhos pareciam mais escuros ou mais claros. Não sei explicar. Havia algo diferente ali, algo duro, algo que não estava antes. A sujeira no rosto, o sangue seco na boca, o cabelo desgrenhado. Tudo isso eu reconhecia. Mas o olhar, não sou eu, murmurei. Mas o reflexo não respondeu. Me afastei rápido, com medo de mim mesmo. Andei sem rumo por horas, tentando gastar aquela energia estranha que tomava conta do meu corpo. A fome tinha diminuído, mas no lugar dela tinha vindo uma inquietação. Um peso nos músculos, como se eu precisasse correr, gritar, quebrar alguma coisa. Quando a noite começou a cair, o céu se tingindo de laranja e roxo, o medo voltou com força. Era sexta-feira de novo. Eu sentia. O ar parecia mais pesado. A lua ainda não tinha aparecido, mas eu sabia que ela vinha. Tentei me esconder o mais fundo possível no mato. Achei um lugar cercado de pedras, difícil de alcançar. Me sentei ali, abraçando os joelhos, tentando controlar a respiração. É só medo, falei para mim mesmo. É só cansaço, é coisa da cabeça, mas o corpo não acreditava. Quando a lua surgiu, grande e clara, tudo piorou. Um calor subiu de dentro, espalhando pelos braços, pelas costas, pelas pernas. Os músculos se contraíam sozinhos. Meus dentes batiam, não de frio, mas de tensão. As unhas pareciam crescer, doer. O coração batia descompassado e cada batida parecia ecoar na cabeça. Para, implorei, falando com ninguém. Para com isso. A dor veio como resposta. Uma dor funda que parecia querer rasgar minha pele por dentro. Me curvei, gemendo, tentando não fazer barulho. Mordi o braço para não gritar.
O gosto de sangue voltou à boca. Foi então que ouvi passos. Congelhei. Eram vozes. Distantes, mas claras o bastante. Ele não pode ter ido longe, disse um homem. Olha os rastros. Os cachorros sentiram o cheiro, respondeu outro. Tá por aqui. Meu corpo inteiro entrou em alerta. A dor se misturou ao pânico. Tentei me levantar, mas as pernas falharam. Um uivo escapou da minha garganta, baixo, rouco, involuntário. As vozes pararam. Tu ouviu isso? Alguém perguntou. Ouvi, respondeu outro, com a voz tremendo. Ave Maria. É ele. O medo deles atravessou a mata e me atingiu como faca. De repente, não era só eu que tinha medo. Eles também tinham, e isso tornava tudo mais perigoso. Me arrastei para trás, sem pensar, o corpo se movendo de um jeito estranho, rápido demais. Senti a terra fria nas mãos, o cheiro forte do chão. Os sons ficaram confusos. Gritos, um tiro. O estampido ecoou pela mata. Algo dentro de mim estourou. Não lembro direito do que aconteceu depois. Só flashes, correndo, rápido, muito rápido. Galhos se partindo, gente gritando, um homem caindo, sangue, muito sangue. Lembro de um rosto, olhos arregalados, medo puro. Depois, nada. Acordei com o sol alto, deitado no chão, nu da cintura para cima, coberto de arranhões e manchas escuras que eu não queria identificar. O corpo doía, mas era uma dor diferente, como depois de um esforço grande demais. Me sentei devagar, o coração disparando. O que foi que eu fiz? Perguntei ao vazio. Não havia ninguém por perto, nenhum corpo, nenhum sinal claro. Só marcas no chão, pisadas confusas, galhos quebrados. E o cheiro? Aquele cheiro de ferro outra vez. Passei a mão no rosto, tremendo. Eu não queria acreditar, mas também não conseguia negar. Talvez eu não fosse só vítima. Talvez houvesse algo em mim que eu não entendia. Algo antigo, algo que despertava com o medo, com a lua, com o ódio do povo. Chorei, chorei como criança perdida. Chorei de medo, de culpa, de confusão. Porque eu não sabia mais quem eu era. Homem ou bicho, inocente ou culpado. Só sabia de uma coisa. Se eu ficasse ali, alguém ia morrer. Ou eles, ou eu. E a cada lua cheia, essa linha ficava mais fina. Levantei, mesmo fraco, e comecei a andar outra vez. Não para fugir do povo, mas para fugir de mim. A trilha que segui naquela manhã não era um caminho de fuga. Era uma estrada de perguntas. Cada passo me afastava mais da vila, das pessoas, do nome Vicente. Eu já não sabia quem era. Só sabia o que não podia mais ser. Aquele rapaz de antes, que vendia rapadura e acreditava que o mundo era pequeno, previsível e justo. Aquele tinha morrido na noite em que me chamaram de lobisomem. A mata agora era meu lar, mas não era abrigo. A floresta cobra silêncio, força, atenção. Cobra a sanidade da gente. Cada som me deixava em alerta. Cada sombra parecia um aviso. Eu estava fraco, machucado, e já nem me lembrava quando tinha comido pela última vez. O tatu morto, aquilo ainda queimava dentro de mim. Mais do que no estômago, queimava na alma. O que me tornava humano estava desfiando aos poucos, como pano velho nas mãos do tempo. E foi então, na beirada da serra, quando o sol começava a deitar no horizonte, que vi a fumaça. Era fina, branca, subindo por entre os galhos. Não era fogo acidental, era sinal de fogão aceso. Alguém morava ali. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Um impulso de sobrevivência me empurrou na direção daquela fumaça, como se ela fosse corda de salvação. A caminhada até lá não foi longa, mas foi tensa. A cada passo, eu tentava imaginar quem seria. Um caçador? Um ermitão? Um inimigo? Um louco?
Quando cheguei mais perto, ouvi a batida ritmada de um machado cortando lenha. Um som seco, firme, cadenciado. Me aproximei com cuidado, me escondendo atrás das árvores até que avistei a cabana. Era simples, feita de madeira rústica, com um telhado de palha e uma varanda pequena. Em frente, um homem erguia o machado e o descia com precisão, rachando toras de madeira como se aquilo fosse oração. Vai continuar se escondendo ou vai entrar logo? Ele disse, sem olhar para mim. Eu congelei. Ele sabia que eu estava ali. Minha respiração travou por um instante. Não precisa ter medo, ele completou, finalmente levantando o rosto. Era um homem velho, pele escura como casca de árvore, os olhos pequenos e vivos. Usava um chapéu de couro amassado e a barba grisalha cobria quase todo o rosto. O olhar dele era direto, mas não agressivo. Era como se ele me enxergasse por dentro. Tentei falar, mas a voz saiu fraca. Tá parecendo bicho acuado. Vem logo, rapaz. Ele largou o machado no chão e virou as costas, entrando na cabana. Entrei atrás dele, com o coração disparado. O cheiro de fumaça e ervas secas encheu meu nariz. O lugar era apertado, mas acolhedor. Tinha uma rede pendurada no canto, uma mesa de madeira, umas garrafas com líquidos coloridos e um altar com imagem de santos. Senta. Ele apontou para um banco perto do fogo. Vou fazer um mingau para tu. Tá com cara de quem não vê comida há dias. Sentei sem questionar. A fome já não era mais fome, era urgência. Ele mexia a panela com calma, como se não houvesse pressa no mundo. Qual seu nome? Ele perguntou. Vicente. Ele assentiu. Nome bonito, nome de gente boa. Mas você anda sendo chamado por outro nome, não anda? Olhei para ele, surpreso. Ele sabia. Eles estão dizendo que eu sou um lobisomem. Ele não se espantou, nem riu, nem duvidou. Eu sei. Sabe? Aqui o vento carrega tudo, até o que o povo pensa. Te vi correndo esses dias, vi teu rastro, vi tua dor e ouvi teu uivo. Minha pele se arrepiou. Eu não sabia se ele estava falando no sentido figurado ou se realmente tinha me visto. Eu não sei o que está acontecendo comigo, juro. Nunca fiz mal a ninguém. Mas, naquela noite, minha voz embargou. Eu não lembro direito. Só sei que senti uma coisa, dentro de mim, como se fosse outro. Ele serviu o mingau numa cuia e me entregou. Comi com pressa, sem vergonha, como um faminto que se esqueceu das maneiras. Seu nome é Juca, ele disse, mas o povo me chama de velho do mato. Já me chamaram de bruxo, feiticeiro, curandeiro e até de louco. Mas eu sou só alguém que decidiu parar de ouvir o que os outros dizem. O senhor acredita nisso? Que eu sou mesmo um bicho? Ele sorriu, sem pressa. Eu acredito no que o mato mostra. E o mato, Vicente, tá dizendo que tem uma coisa despertando em você. Agora, se é maldição, se é dom, se é fardo ou missão, isso só você pode saber. Mas por que agora? Perguntei. Eu sempre fui normal. Nunca tive nada disso. O bicho dentro da gente não vem de um dia para o outro. Ele cresce. Espera. Dorme. Às vezes precisa de um empurrão, um trauma, um medo muito grande, um ódio vindo de fora. O povo me odeia, falei. Gente que me conhecia desde pequeno. Meus vizinhos, meus amigos, todos com medo, todos com raiva. Me caçaram como se eu fosse um demônio. E é isso que eles fazem. O povo precisa de um monstro para apontar o dedo. Quando tem seca, é castigo. Quando nasce criança doente, é feitiço. Quando o gado aparece morto, é lobisomem. Sempre foi assim. Sempre vai ser. Ficamos em silêncio por um tempo. A madeira estalava no fogo. Lá fora, os grilos já cantavam. Mas eu tô com medo, confessei. Medo de mim, medo do que posso virar. E se for verdade? E se eu virar mesmo um bicho e não lembrar? E se machucar alguém?
O medo é bom, Vicente. Significa que se ainda tem alma. O problema é quando o medo vira ódio. Aí a alma se perde. E o que eu faço? Ele levantou devagar, foi até uma prateleira e pegou uma pequena bolsa de couro. Aqui dentro tem erva de dormideira, raiz de jurubeba e umas pedras que acalmam o espírito. Vai te ajudar a dormir melhor. E talvez a lembrar do que acontece nessas noites. Peguei a bolsa com cuidado. Era leve, mas parecia pesada de sentido. Obrigado. Ele assentiu com a cabeça. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Já teve outros, antes de você. Gente que também foi acusada. Um deles virou andarilho, sumiu no mundo. Outro se enforcou. Tem um que vive até hoje, escondido nas grotas mais fundas do sertão. Eu mesmo já pensei que carregava essa maldição. E carregava? Não, o meu bicho era outro. Era raiva. Era dor não curada. Era saudade que ninguém via, mas fui eu quem domou ele. Não foi reza nem cura, foi tempo, foi silêncio, foi aceitar que nem todo instinto é maldição. Fiquei ali, digerindo cada palavra como se fosse parte do mingau. Tudo fazia sentido. E ao mesmo tempo, nada fazia. Naquela noite, dormi na rede dele. Pela primeira vez em dias, consegui repousar sem pesadelo. Ou talvez tenha tido e não lembrei. O cheiro das ervas, o calor do fogo, a presença de alguém que não me via como aberração, tudo isso me deu um tipo de paz que eu achava perdida. Mas antes de fechar os olhos, seu Juca falou mais uma coisa. Se quiser continuar vivo, Vicente, vai ter que entender uma coisa. O mato pode te proteger do povo, mas não te protege de você mesmo. Naquele instante, soube que minha luta só estava começando, que o pior ainda viria. Não era contra caçadores, era contra o que morava em mim. Acordei com o canto de um galo distante. O cheiro de fumaça ainda estava no ar, misturado com o das ervas que seu Juca espalhava pela casa. O corpo doía, mas não era como antes. Não era dor de fuga nem de transformação. Era o peso do cansaço, da tensão acumulada, que finalmente encontrava um instante de descanso. Seu Juca já estava de pé. Sentado num toco de madeira do lado de fora, afiava uma faca com calma, como quem sabia o tempo das coisas. Quando me viu sair, assentiu com a cabeça, sem sorrir, mas com um olhar menos fechado que no dia anterior. Dormiu? Dormi. Melhor que nas outras noites. Ele parou de afiar a faca por um instante. Teve sonho? Não lembro. Só sei que acordei sem aquela sensação de vazio, sem medo. Isso já é alguma coisa, né? Ele voltou a trabalhar na lâmina. O medo não sai de uma vez. Vai ficando escondido, esperando uma brecha. Mas se tu conseguir encarar ele de frente, pode aprender a domar. Sentei no chão, em frente a ele, ainda com os olhos pesados. Eu tenho me perguntado uma coisa. Comecei. Será que eu realmente fiz mal a alguém? Naquela noite, com os homens que estavam me caçando, eu lembro de sangue, lembro de gritos, mas não sei se foi real. Não sei se fui eu ou se foi coisa da minha cabeça. Pode ter sido tu, sim, respondeu ele, sem rodeios, mas também pode não ter sido. A floresta é cheia de olhos. Tem coisa que a gente não vê, e tem coisa que a gente vê, mas não entende. A mente prega peça. Mas e se foi? Ele largou a faca, levantou os olhos e me encarou. Se foi tu, é porque tinha um bicho dentro de ti que respondeu ao medo com fúria. E aí a escolha é tua. Ou tu aprende a segurar esse bicho, ou vira ele de vez. As palavras dele me atravessaram. Não tinha consolo nelas. Tinha verdade. E era isso que doía mais. Eles não vão parar, né? O povo? Assenti. Não. Eles estão com medo. E quando o medo se junta com a ignorância, vira veneno. Vão vir atrás de novo. Pode demorar, mas virão.
Então não tem saída? Ele se levantou devagar. Foi até uma pequena caixa no canto da varanda e tirou de lá um pano grosso enrolado. Abriu com cuidado. Dentro havia uma espingarda antiga, daquelas de ferrolho, com cabo de madeira polida. Toda casa no mato tem uma dessas. Não é para atacar, é para quando o mato deixa de proteger. O senhor acha que eu devia me armar? Eu acho que tu devia estar pronto, mas não com isso. Ele voltou a enrolar a espingarda. Tua arma vai ter que ser outra, tua cabeça, tua calma, tua força. Ficamos em silêncio. O som dos passarinhos preenchia o espaço entre as árvores. Uma paz mentirosa, porque dentro de mim nada estava em paz. Depois do café, seu Juca me levou até um trecho mais fechado da mata. Subimos uma trilha apertada, cheia de pedra, onde só passava um de cada vez. Ele ia na frente, firme como se conhecesse cada curva, cada raiz. Onde a gente está indo? Te mostrar uma coisa. Caminhamos por quase uma hora. O suor descia pelo rosto. Os pés escorregavam na lama, mas ele não parava. Até que chegamos numa clareira pequena, escondida entre rochas cobertas de musgo. No centro havia um círculo de pedras. Dentro dele, ossos humanos. Quem foi? Perguntei, com a voz embargada. Um homem como tu. Acharam que era bicho. Caçaram, mataram e deixaram aqui. Isso faz mais de 30 anos. Ninguém veio buscar, nem velar, nem rezar. Fiquei olhando aquilo, em silêncio. O peso daquelas ossadas parecia cair sobre meus ombros. Como ele se chamava? Ninguém sabe. O povo só chamava ele de o filho do lobisomem. Nunca teve nome, nunca teve chance. Engoli em seco. Aquilo podia ser meu destino. Um nome apagado, enterrado no esquecimento, acusado por algo que talvez nem fosse real. Eu não quero morrer assim, falei. Então vive, mas vive direito. Vive com o olho aberto, com coragem, não se esconde mais, não foge mais. Aprende quem tu é e enfrenta. Voltamos em silêncio. Naquela noite, dormi do lado de fora da cabana. O céu estava limpo, a lua não era cheia, mas mesmo assim brilhava mais do que devia. Os sons da floresta pareciam mais próximos. A cada estalo de galho, meu corpo reagia. Não era medo, era alerta. No meio da madrugada, ouvi vozes. Não eram muitas. 3, talvez 4. Vinham do leste, seguindo o rastro do riacho. Ouvi também o latido de um cachorro. Acordei seu Juca com um toque no ombro. Eles estão vindo. Ele se levantou sem pressa. Pegou a espingarda, mas não carregou. Fica dentro da casa. Não aparece. Eu vou ver quem são. Eu vou com o senhor. Não, ainda não é hora. Assisti ele desaparecer entre as árvores. O coração batia tão forte que eu podia ouvir. Cada minuto parecia uma eternidade. A mão tremia. O suor descia pelas costas. Depois de um tempo, ouvi vozes mais altas. Discussão. Esse mato aqui não é da vila, é terra livre, era a voz de seu Juca. A gente está só procurando um criminoso, um assassino. O que vocês estão é com medo do que não entendem, e medo demais vira covardia. O povo viu, ele virou bicho, uivou, atacou. O povo vê o que quer ver, já vi esse filme antes. Vocês querem sangue, só isso. Um tiro, meu corpo reagiu no mesmo segundo. Saí da casa correndo, o coração no pescoço. Encontrei seu Juca caído no chão, com o ombro sangrando. 3 homens armados à frente, assustados, confusos. Eu avisei que não era hora, ele gritou com a voz fraca. Mas já era tarde. Eu vi o olhar deles quando me viram. Vi o medo, vi o ódio. É ele, gritou um deles. É o lobisomem. Eles levantaram as armas. Mas eu já não era o mesmo. O som do meu próprio grito preencheu a mata. Era mais que grito, era rugido, era o acúmulo de dias, de medo, de dor, de fome, de abandono. Era tudo saindo de uma vez só. Corri, não fugi, ataquei. Não lembro direito o que fiz.
Só lembro dos olhos de um deles arregalados antes de cair, do outro gritando e fugindo, do cheiro de pólvora e de sangue, da dor atravessando meu ombro, da escuridão me engolindo. Acordei ao lado de seu Juca. Ele ainda respirava, mas estava fraco. Havia sangue nos dois, mas os homens tinham sumido. Não sei se mortos, feridos ou fugidos. Eu sobrevivi, mas algo dentro de mim tinha se rompido. Quando abri os olhos, o céu já não era mais azul. Estava cinza, pesado, com nuvens baixas que pareciam encostar nas árvores mais altas. O ar estava denso, quase parado, e mesmo sem vento, as folhas ao meu redor tremiam. A natureza parecia em silêncio, como se também tivesse visto o que aconteceu ali naquela clareira. Meu corpo doía, uma dor diferente daquela que a fome ou os galhos do mato causavam. Era uma dor de dentro, como se algo tivesse se rompido em mim. Me mexi devagar e senti o sangue seco no rosto, nos braços, no peito. Um dos cortes no ombro ainda escorria um pouco, quente e lento. Respirei fundo e tossi. A garganta estava arranhada, a língua pesada, o gosto de terra misturado com ferro. Ao meu lado, seu Juca gemia baixo. "Tô vivo", ele murmurou, como se adivinhasse meu pensamento. Virei o rosto para ele. A camisa dele estava encharcada de sangue, o ferimento no ombro mal coberto com um pano improvisado. "A bala atravessou", disse, com a voz rouca, "mas não pegou em lugar mortal. Só dói como se tivesse... Eles..." Comecei a perguntar. "2 fugiram. Acho que não levanta mais." Olhei ao redor. De fato, não havia corpo ali. Só marcas no chão, pegadas confusas, sangue misturado com barro. O mato já começava a esconder os rastros, como sempre fazia. "Precisa se cuidar", eu disse, a voz fraca. Eu devia ter escutado o Senhor. Ele riu. Um riso seco, dolorido. "Tu fez o que tinha que fazer. Se não tivesse vindo, talvez eu tivesse morrido." Me calei, porque a verdade é que eu não tinha certeza se salvei ele, ou se só pirei de vez. Aquilo que aconteceu em mim não foi só impulso, foi transformação, foi instinto, e isso me assustava mais do que qualquer caçador com arma. "Seu Juca", comecei, hesitando. "O que eu fiz ali, eu senti como se fosse outra coisa me guiando. Como se fosse um buraco se abrindo dentro do meu peito e eu caísse lá dentro." Ele assentiu lentamente. "É o que mora em ti. E o que mora em ti não é bicho, Vicente. É fúria. É tudo que te negaram. É tudo que engoliu por anos. É o medo que o povo te deu. É a dor que carregou calado. E isso tudo explode. Uma hora explode. Mas eu machuquei alguém. Talvez tenha matado. Talvez..." Ele fez uma pausa. "Mas talvez tenha feito o que precisavam te obrigar a fazer. Sobreviver." Eu abaixei a cabeça. A lama fria sob minhas mãos me lembrava de onde eu estava e de onde não podia mais voltar. "Eu não posso mais viver aqui", falei. "A vila, eles nunca vão me perdoar. Mesmo que eu não tenha feito nada, mesmo que eu salve 1000 pessoas, vão sempre me olhar como monstro." "Talvez", ele disse, "mas isso não significa que tu tenha que se esconder pro resto da vida. Pode ser que tu tenha que ir embora, sim, mas ir para viver, não para fugir." "E para onde?" Ele olhou para o alto, como quem busca respostas nas árvores. "O mundo é maior do que esse mato, Vicente. Maior que essa vila. Lá fora tem lugar onde as pessoas não se importam com a lenda que tu carrega. Onde ninguém conhece tua história. Pode ser que lá tu encontre paz. Ou só mais perguntas. Mas pelo menos vai caminhar sem corrente." Eu pensei na minha mãe. Será que ela ainda acreditava em mim? Será que ela também achava que eu era um monstro? Ou será que estava rezando para que eu voltasse, são e salvo? Me levantei com dificuldade. O corpo rangia. O sangue seco repuxava a pele. Mas eu precisava andar. Precisava decidir o que fazer. "Preciso voltar para a vila", falei, firme. Seu Juca me olhou com surpresa. "Voltar?"
Não para ficar, para me despedir, para saber o que deixo para trás. Preciso ver minha mãe. Preciso olhar para aquelas pessoas e ver se elas ainda têm alma nos olhos. É perigoso, ele alertou. Eu sei, mas é mais perigoso viver com esse buraco no peito. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele disse: vai de noite, quando a vila dorme, não entra, só observa, e foi o que eu fiz. Naquela noite, caminhei por horas até alcançar a beirada da estrada de terra que levava à vila. A lua estava pela metade, a luz fraca, mas suficiente para me guiar. Me escondi nas sombras como tinha aprendido. Ninguém me viu. Quando cheguei perto das primeiras casas, senti um aperto no peito. A praça ainda tinha as marcas do que aconteceu. A barraca onde eu vendia rapadura não estava mais lá. No lugar, só terra pisada e restos de lona queimada. Andei mais um pouco, até a casa da minha mãe. A luz estava acesa. Vi a sombra dela andando de um lado para o outro, sozinha. Andava como quem espera, como quem ainda tem esperança. Me aproximei do muro, me escondendo atrás da goiabeira. Ela parou na janela, olhou para o escuro sem ver, mas eu a vi. Vi as rugas mais fundas, o cabelo mais branco, os olhos tristes. Senti vontade de chamar, de correr até ela, de cair em seus braços e dizer que estava vivo. Que ainda era eu, mas não fiz, porque sabia que ali eu já era só uma lembrança. E lembranças, às vezes, é melhor deixar onde estão. Voltei pelo mesmo caminho, com o coração doendo mais do que o corpo. No meio do mato, antes de alcançar a trilha da serra, ouvi passos, vários. Me escondi atrás de uma pedra. Eram homens, uns 5, armados. Um deles dizia: ele tá por perto. Aquela velha doida do alto jurou que viu ele ontem. Se aparecer, a gente mata de vez. Não quero mais susto. Esse tipo de bicho só entende o fogo. Eles passaram rápido, não me viram, mas deixaram uma certeza. Eu não podia mais voltar, nem pensar. No dia seguinte, me despedi de seu Juca. Ele preparou uma bolsa de couro com um pouco de comida seca, algumas ervas e um pequeno amuleto. Isso aqui é para lembrar quem tu é, disse, entregando o objeto. E quem eu sou. Isso tu vai descobrir andando. Olhei em volta uma última vez. A mata que me acolheu, a cabana que me salvou, o velho que acreditou em mim quando ninguém mais quis ouvir. Obrigado, falei. Ele assentiu com os olhos molhados. Vai, e não olha para trás. E assim eu fui. Caminhei por dias, cruzando trilhas que nunca tinha visto, dormindo sob árvores, comendo o que encontrava. Passei por outras vilas, mas não parei. Em cada lugar, o medo de ser descoberto voltava. Não pelo que eu era, mas pelo que os outros queriam que eu fosse. Um dia, parei num lugar alto, de onde dava para ver o vale inteiro. Lá embaixo, tudo era pequeno. Gente, casa, cerca, igreja, tudo miúdo, como se não tivesse peso. Respirei fundo. Eu não era mais Vicente, o rapaz da rapadura. Talvez fosse homem, talvez bicho, talvez os dois. Mas acima de tudo, eu era sobrevivente. E se o mundo quisesse me chamar de monstro, então que fizesse isso olhando nos meus olhos. Porque agora eu não corria mais. Fim. Nem sempre o monstro é quem vive no mato. Às vezes, o verdadeiro perigo se esconde no olhar de quem julga, na boca de quem acusa, no medo que se transforma em fúria. Vicente correu para sobreviver, mas no fim, o que ele mais queria era ser visto como um ser humano. Não uma lenda, não uma ameaça. Apenas alguém tentando entender o que era, em um mundo que nunca quis ouvir sua verdade. E você? Acredita que as pessoas merecem uma segunda chance, mesmo quando o mundo todo vira as costas? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber, para você, Vicente era vítima ou monstro? E não sai daí, porque a próxima história já está aparecendo na tela agora e ela vai mexer ainda mais com suas emoções. Clique e continue com a gente. A próxima história começa com um segredo e termina com uma escolha que pode mudar tudo.